Olá, seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna. Eu sou a professora Cristina Klug. Nesta aula, será apresentado o conceito jurídico de patrimônio, conceito de tombamento, papel do IPHAN, nesse contexto e decretos que auxiliam na preservação do patrimônio. Inauguramos esta aula com o tema Conceito Jurídico de Patrimônio. E atualmente, a proteção do patrimônio histórico e cultural, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, encontra respaldo em leis específicas como o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, e também na Constituição Federal de 1988. Portanto, nesta aula abordaremos os seguintes tópicos: conceito jurídico de patrimônio, preservação do patrimônio antes da criação da lei e o conceito de patrimônio ampliado, patrimônio material, instrumentos de proteção, tombamento, valoração do patrimônio cultural ferroviário, chancela da paisagem cultural, livros de tombo, livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes, livro do tombo das artes aplicadas e, por fim, as considerações finais. A respeito da proteção do patrimônio histórico e cultural, temos respaldo na Lei, Decreto-Lei número 25, de 30 de 11 de 1937, na Constituição Federal de 1988, que promovem a proteção do patrimônio histórico e cultural. O IPHAN é um instituto que zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do patrimônio cultural brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio da humanidade. Bem, como era antes da criação da lei? Ficou a cargo de Gustavo Capanema, ministro da Educação de 1934 a 1935, tomar a iniciativa dos estudos para a criação de um projeto de lei federal para a preservação do patrimônio histórico e artístico. Contou com o auxílio do historiador Luiz Camilo de Oliveira Neto, na primeira fase, e havia recomendado um plano geral visando a conservação e aproveitamento dos monumentos nacionais. Diante de várias medidas, sendo que a iniciativa do Ministério da Educação, na data de 13 de abril de 1936, foi aprovada pelo então presidente Getúlio Vargas, em despacho no dia 19 do mesmo mês, providenciando a contratação do pessoal necessário para a constituição do serviço. Bem, por fim, de forma resumida, no dia 30 de novembro de 1937, após muitos impasses, foi promulgado o Decreto-Lei número 25, que organizaria a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ampliou o conceito do patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as comunidades para a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. No entanto, mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública. No Decreto-Lei nº 25, define o que é patrimônio histórico e artístico nacional. Em seu artigo 1º, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Conceito de patrimônio ampliado. Bem, é importante salientar que o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O artigo 216 da Constituição ressalta patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A partir dessa definição promovida pela Constituição, estão as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Mas então o que é patrimônio? Bem, nesse aspecto, o IPHAN zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do patrimônio cultural brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio da humanidade. Pioneiro na preservação do patrimônio da América Latina, o Instituto possui um vasto conhecimento acumulado ao longo de décadas e tornou-se referência pelas instituições assemelhadas de países de passado colonial, mantendo ativa cooperação internacional.
O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, e também ao estabelecer outras formas de preservação, como o registro e o inventário, além do tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que é adequado principalmente à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Sendo assim, os instrumentos de proteção são tombamento, valoração do patrimônio cultural ferroviário e chancela da paisagem cultural. Comecemos por bens tombados. É interessante explicar que, para ser tombado, esse bem passa por um processo administrativo que analisa sua importância em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito em um ou mais livros do tombo. Os bens tombados estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto, para verificar suas condições de conservação e qualquer intervenção nesses bens que deve ser previamente autorizada. Tombamento. Bem, é o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo IPHAN, tendo sido instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e proíbe a destruição de bens culturais tombados, colocando-os sob vigilância do Instituto. Para ser tombado, um bem passa por um processo administrativo até ser inscrito em pelo menos um dos 4 livros do tombo instituídos pelo decreto, sendo o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes e livro do tombo das artes aplicadas. Valoração do patrimônio cultural ferroviário. Quando da extinção da Rede Ferroviária Federal, RFF-SA, a Lei nº 11.483, de 2007, atribuiu ao IPHAN a obrigação de receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFF-SA, e zelar pela sua guarda e manutenção. Bem, para tanto, o IPHAN instituiu, por meio da Portaria número 407 de 2010, a lista do patrimônio cultural ferroviário, onde são inscritos os bens oriundos do espólio da extinta RFF-SA. Os bens não operacionais ficam sob a responsabilidade do Instituto, enquanto os operacionais permanecem sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. É importante destacar
que não cabe aos bens ferroviários que não fazem parte do espólio da RFFSA a aplicação dessa lei, mas sua proteção pode ser feita por meio de tombamento. Chancela da Paisagem Cultural. Instituída por meio da Portaria do IPHAN número 127 de 2009, reconhece a importância cultural de porções peculiares do território nacional, representativas do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Pressupõe o estabelecimento de um pacto entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do território nacional, assim reconhecida. Livros de tombo. Livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Livro do tombo histórico. Livro do tombo das belas artes. Livro do tombo das artes aplicadas. Instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e proíbe a destruição de bens culturais tombados, e a respeito de tombamento e dos 4 livros tombo, encontramos no capítulo 2º, Tombamento, artigo 4º. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 4 livros do tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o artigo 1º desta lei, a saber: primeiro, no livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no inciso 2º do citado artigo 1º. No livro tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. No livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. No livro do tombo das artes aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeira. Livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. São onde são inscritos os bens culturais em função do valor arqueológico relacionado a vestígios da ocupação humana pré-histórica ou histórica, de valor etnográfico ou de referência para determinados grupos sociais, e de valor paisagístico, englobando tanto áreas naturais quanto lugares criados pelo homem, aos quais é atribuído valor à sua configuração paisagística, a exemplo de jardins, mas também cidades ou conjuntos arquitetônicos, que se destaquem por sua relação com o território onde estão implantados. Como exemplo, o patrimônio de Lençóis na Bahia, na encosta da Serra do Sincorá, na Chapada Diamantina. O Mercado Público Nacional, que trata-se da imagem apresentada situado na Bahia, às margens do rio Lençóis. Se destaca entre os imóveis tombados pelo IPHAN na cidade fundada no período da exploração de diamantes. Livro do tombo histórico.
Bem, neste livro são inscritos os bens culturais em função do valor histórico. É formado pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Brasil, e cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. Este livro, para melhor condução das ações do IPHAN, reúne especificamente os bens culturais em função do seu valor histórico, que se dividem em bens imóveis, edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por exemplo. Imóveis, imagens, mobiliário, quadros, estilogravuras, entre outras peças. Para o livro do tombo histórico, 3 das mais importantes cidades para a história da formação do Brasil destacam-se entre os bens deste livro: Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e Salvador, no estado da Bahia. Na região sul, na cidade da Lapa, no Paraná, existe o conjunto urbano que se apresenta imóveis de várias correntes arquitetônicas, como a luso-brasileira, a arquitetura do imigrante e edificações ecléticas. Como exemplo, a Igreja Matriz de Santo Antônio, conforme a imagem apresentada, construída na Lapa entre os anos de 1769 e 1787. Trata-se de um exemplar da arquitetura luso-brasileira da segunda metade do século XVIII. Podemos citar neste livro os bens inscritos como os azulejos aplicados nas obras da reitoria da Universidade Federal da Bahia, UFBA, em Salvador, que decoram o solar Bom Gosto, Palacete Aguiar, construído no século XIX e demolido em 1933. Os azulejos em azul e branco apresentam temas históricos, mitológicos e bíblicos. Livro do Tombo das Belas Artes. Reúne as inscrições dos bens culturais em função do valor artístico. O termo belas artes é aplicado às artes de caráter não utilitário, opostas às artes aplicadas e às artes decorativas. Para a história da arte, imitam a beleza natural e são consideradas diferentes daquelas que combinam beleza e utilidade. O surgimento das academias de arte na Europa, a partir do século XVI, foi decisivo na alteração do status do artista, personificado por Michelangelo Buonarroti. E nesse período, o termo Belas Artes entrou na ordem do dia como sinônimo de arte acadêmica, separando arte e artesanato, artistas e mestres de ofícios. Como exemplo, para o tombo das Belas Artes, a obra Os Profetas formam um importante patrimônio criado por um dos maiores artistas brasileiros, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O conjunto de estátuas está em Congonhas, em Minas Gerais, no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Livro do Tombo das Artes Aplicadas, onde estão inscritos os bens culturais em função do valor artístico associado à função utilitária. Essa denominação, em oposição às belas artes, se refere à produção artística que se orienta para a criação de objetos, peças e construções utilitárias. Alguns setores da arquitetura,
das artes decorativas, design, artes gráficas e mobiliário, por exemplo. Desde o século XVI, as artes aplicadas estão presentes em bem diferentes estilos arquitetônicos. No Brasil, as artes aplicadas se manifestam fortemente no movimento modernista de 1922, com pinturas, tapeçarias e objetos de vários artistas. Conforme o IPHAN, são inúmeras obras de arte, como o Cristo que compõe o acervo do Museu das Missões em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Estão entre as peças protegidas pelo tombamento e inscritas no livro Tombo das Artes Aplicadas. Outra importante coleção é formada por 16 imagens que foram esculpidas em madeira e representam a morte de Nossa Senhora na Capela de São José, em Quanguaretama, no Rio Grande do Norte. Um dos melhores exemplares da imaginária sacra tombada pelo IPHAN. Também no Rio Grande do Norte, em São José de Mipibu, encontram-se as imagens esculpidas em madeira da Madonna da Conceição e de Jesus ressuscitado. Localizado em Aquiraz, no estado do Ceará, o Instituto tombou o forro da Capela Mor da Igreja Matriz de São José de Ribamar, conforme a imagem apresentada. Foi erguida no século XVIII. Trata-se de uma obra de grande relevância das artes aplicadas no Brasil colônia, formada por painéis que ocupam 78 metros quadrados em madeira trabalhada em folha de ouro e representam os principais episódios da vida de São José. Como já vimos, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a denominação patrimônio histórico e artístico por patrimônio cultural brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as comunidades para a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. No entanto, mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública. Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet, sancionada com o objetivo de fomentar a atividade cultural no Brasil, instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Cultura, o PRONAC, para captar e canalizar recursos para o setor. Diversos estados e municípios também possuem leis de incentivo à cultura que se estruturam a partir de renúncias fiscais
e incentivos de diversas naturezas. Dentre seus objetivos estão: contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores. Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional. Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural brasileiro. Perceba, a lei beneficia diversos segmentos artísticos e culturais, entre eles a preservação do patrimônio cultural, histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus e demais acervos, através dos seguintes mecanismos de apoio: incentivos a projetos culturais, Fundo Nacional de Cultura, FNC, e Fundo de Investimento Cultural e Artístico, FICART, ainda não regulamentado. Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI, instituído pelo Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000. Viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro, com respeito e proteção dos direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e ao uso desse bem. É um programa de apoio e fomento que busca estabelecer parcerias com instituições dos governos federal, estaduais e municipais, universidades, organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa. Entre as atribuições do PNPI está a elaboração de indicadores para acompanhamento e avaliação de ações de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Outros objetivos são a captação de recursos e promoção da formação de uma rede de parceiros para a preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro, além do incentivo e apoio às iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade. Nas diretrizes da política de apoio e fomento do PNPI, estão previstas a promoção da inclusão social e a melhoria das condições de vida de produtores e detentores do patrimônio cultural imaterial, e medidas que ampliem a participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e valorização desse patrimônio. A promoção da salvaguarda de bens culturais imateriais deve ocorrer por meio do apoio às condições materiais que propiciam a existência desses bens e pela ampliação do acesso aos benefícios gerados por essa preservação, e com a criação de mecanismos de proteção efetiva dos bens culturais imateriais em situação de risco. Conjuntos urbanos tombados, cidades históricas.
Museu e acervos tombados pelo IPHAN. Embarcações tombadas. Estudamos nesta unidade o conceito jurídico de patrimônio e como as leis instituídas auxiliaram na preservação do patrimônio, lembrando que o IPHAN é o instituto que zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do patrimônio cultural brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio da humanidade. Um tópico foi dedicado a explicar os instrumentos de proteção, tombamento, valoração do patrimônio cultural ferroviário e chancela da paisagem cultural. Percebemos que o patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Por fim, conhecemos alguns locais tombados e os bens tombados de natureza material. Podem ser imóveis, como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais. Ou os móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, quanto à preservação, à gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens estão sob a responsabilidade da administração pública. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, durante o qual explanei sobre o conceito jurídico de patrimônio, a preservação do patrimônio, antes da criação da lei, e o conceito de patrimônio ampliado, patrimônio material, instrumentos de proteção, tombamento, valoração do patrimônio cultural ferroviário e chancela da paisagem cultural. Os livros de tombo: livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes, livro do tombo das artes aplicadas e as considerações finais. Bons estudos e até a próxima aula. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, em que foram apresentados aspectos da preservação e restauro do patrimônio histórico e demais conceitos que envolvem esta temática. Se ficou alguma dúvida, você pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E você ainda tem todo o material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante você ler todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!